Beleza da nossa cidade é você. Fala, meu povo, resenheiros e resenheiras de plantão. Estamos começando mais uma edição do seu programa esportivo na TV Câmara Fortaleza, Resenha de Artilheiro. Hoje vamos trazer as principais notícias do esporte cearense para você. Vamos destacar, por exemplo, as contratações dos times, vamos repercutir os jogos que rolaram da Copa do Nordeste, também uma previsão do Campeonato Cearense, que tem jogo hoje, inclusive, final de semana também, muita coisa boa com Ceará, Fortaleza, Ferroviário e as equipes cearenses que estão nos representando. Infelizmente, Ceará perdeu, Ferroviário perdeu, mas hoje tem o Tricolor de Aço que pode representar melhor o nosso estado na competição regional. Também temos um bate-papo legal com o pessoal do projeto da obra Lumen, uma rifa bacana que eles vão organizar este mês de janeiro, tá? Inclusive temos um convite aí de Luiz Otávio e Tite. Vamos bater um papo com Felipe aqui em nosso estúdio. Para comentar o programa de hoje, meu parceiro Hugo do Vale. Fala, campeão, bom dia. Bom dia, João Paulo Quintela, bom dia a todos os amigos da TV Fortaleza, TV Câmara Fortaleza 7.2, né, cara? Ontem não foi um dia muito bacana, né? Ceará perdeu, o Ferroviário também. Como você bem falou, tem um Ferroviário para salvar, o Fortaleza, desculpa, para salvar hoje, que enfrenta o Motoclube aqui no estádio Presidente Vargas. Show de bola! Esse é Hugo do Vale, o comentarista que deixa você na cara do gol. E você acompanha o nosso programa esportivo na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, terça e quinta-feira, 10 da manhã, nesse mês de janeiro. Segunda e sexta, na FM Fortaleza 90.7, de 11 às 13, aqui também na emissora oficial da Câmara, tá? Eu quero começar falando sobre o Ceará. O Alvinegro foi derrotado por 1-0 pelo Náutico na estreia da Copa do Nordeste. A partida aconteceu nos aflitos. Ontem à noite, com o Paulo Sérgio marcando o gol do time do Náutico, pernambucano. E no segundo tempo, o Alvinegro não conseguiu se impor e inicia o torneio sem empolgar. Eu, honestamente, achei um jogo fraco por parte do Ceará. Não só pela derrota, mas foi um jogo ruim. Hugo do Vale, analisa pra gente essa partida. Rapaz, eu dormi. Pronto. Mentir pra ti. Resolvido, respondido. A gente começou assistindo, obviamente, né, brincadeiras à parte. A gente começou a assistir, o Ceará fez até um gol, né, com o Pedro Henrique, mas estava em posição de impedimento. Dois, na verdade, foram 2 gols e... E a gente sabe, né, que assim, um jogo sempre é difícil, né, o jogo fora de casa, principalmente um clássico, a gente não pode também desmerecer o Náutico, né, que tem uma história fantástica, já formou times muito bons e a gente sabe da história, rivalidade, né, e principalmente na Copa do Nordeste. Eu estava até comentando com amigos em relação ao Ceará, voltou à primeira divisão, está na Copa do Nordeste, então vai ser um time também, assim como o Fortaleza, o próprio Sport, times a serem batidos, né? Você vê que quando termina a partida e você vê um time ganhando do Ceará, se você prestar atenção, a equipe do Náutico, quando termina o jogo, todo mundo vibrando muito, né? Sim. Então isso vai acontecer bastante. O Ceará tem que se preocupar com isso. Ao mesmo tempo, a gente sabe que é início de temporada, mas já estamos no segundo jogo. E, na minha opinião, os mesmos pontos de melhoria que o Ceará apresentou contra a equipe do Tirol ontem foi da mesma forma. Não gostei da atuação do Kehler, mais uma vez. Também não. É um goleiro que não está trazendo muita confiança, né, para a defesa, para o time, principalmente para a torcida. Achei o lado esquerdo do Ceará ainda também muito desguarnecido, né? O Nicolas não entrou bem, né? O que a gente sabia e via do Matheus Bahia atuando por ali, a gente via uma situação bem melhor, né? E também do jogador Galeano, né? O centroavante. Na verdade, um jogador de ponta, um extremo, né? O jogador que veio aí, entre aspas, para substituir o Saulo Mineiro, mas até agora ele não apresentou um bom futebol e às vezes poucas peças para poder você encaixar num time. Se ela não funcionar, pode ser que realmente faça um jogo ruim. E foi isso que aconteceu, sem tirar os méritos do Náutico, né? O Náutico que tentou, o Náutico que brigou, né? Fez o gol, na minha opinião, válido, né? Até porque a gente tem o entendimento da arbitragem, onde existe uma situação para você marcar ou não uma falta, né? Existe o contato, existiu um braço do Paulo Sérgio, por exemplo, tentando deslocar o Marlon, mas na regra vem dizendo o seguinte: se esse toque é suficiente para poder causar
né, o dano que o próprio jogador adversário, né, mostrou. Na verdade, eu achei que ele exagerou, aí ele foi querer realmente cavar uma falta, e eu acho muito difícil o árbitro marcar nessa situação, principalmente agora que consta na regra e ele está gabaritado para poder fazer isso, né? O Marlon, que no primeiro jogo foi muito bem, ontem nesse lance do gol falhou, e o Paulo Sérgio, que não tem nada a ver com isso, né, fez 1-0 e ficou até o final, derrota para o Ceará. Era uma derrota que, confesso, não estava esperando. Achava que o Ceará poderia trazer pelo menos um empate, né? Na verdade, a gente estava esperando a vitória, mas pelo menos um empate já seria um resultado não tão bom. Uma derrota, então, realmente ficou muito ruim. Ramon Menezes estava à disposição? Eu acho que ele zagueiro? jogou. Ele jogou. Porque Foi o mesmo time que jogou contra o Tirol. O mesmo time. Né? Porque foi Kehler. Eu estou contigo, também não gostei. O Dieguinho. Ontem. O Dieguinho, lateral direito, porque o Rafael Ramos tá com a entorse, né, do primeiro jogo. Acabou. Ele foi um jogador que no primeiro jogo ele jogou muito bem. Já no segundo jogo ontem eu achei que ele não jogou tão bem, né? E aí eu tenho até um pensamento em relação a isso. Mas foi Dieguinho, aí Ramon Menezes, Marlon, Ramon Menezes. Cara, eu acho que o outro Nicolas. Eu acho que o outro zagueiro foi o William. Foi não? Não sei. Eu vou confirmar aqui. Mas assim, só para reforçar o que você falou, Kehler eu também não gostei. O Marlon não se ouve bem, e não só no gol, ele errou pelo menos no segundo tempo mais umas 3 bolas, dando o contra-ataque, e ele é o último homem praticamente, né? Dando o contra-ataque para o Náutico. Eu acho que ele falhou muito, não sei se sentiu pelo gol, enfim. Ele não se ouve bem ontem. Nicolas, que para mim seria o titular, e parece que para o Léo Condé também, não gostei. Nem no primeiro jogo e nem nesse jogo. Pelo contrário, quando o Lourenço entrou e o Matheus Bahia entrou, o Ceará teve um pouco mais de controle de bola. É impressionante, e aí penso que o Léo Condé percebeu isso. Ele não vai mais optar por deixar o Lourenço no banco. É impressionante o quanto o Lourenço movimenta o time do Ceará. Ele estava em todas as bolas, depois que ele entrou, para a criação, em todas. Levava para a esquerda, ele estava lá. Levava para a direita, ele estava lá. Então, foi fundamental a entrada do Lourenço. E talvez o Léo Condé tenha despertado que não pode ficar sem esse camarada. Pegando esse gancho que você está falando, a gente sabe que o Lourenço é um jogador de arranque, né? É um jogador que consegue ser volante e ultrapassar a linha do meio campo, conseguindo agregar, conversando ou com o meia ou com os extremos. Ele é um jogador que tem essa característica. Ele tem essa força física, né? O Fernando Sobral também tem, só que não tem a mesma qualidade do Lourenço, na minha opinião. Já o Richardson tem essa característica de tração, mas tem muita dificuldade com o passe. Então é por isso que a gente vê uma melhora. Já sobre o Marlon e principalmente também sobre o Dieguinho, hoje o plano de jogo do Ceará ele começa muito com a marcação. Na verdade, quase todos os times hoje, a marcação na primeira linha. Né? Os jogadores têm que ajudar. Né? E, na minha opinião, a atuação do Galeano, que não é a primeira vez, né, acaba atrapalhando um pouco e expondo o lado direito do Ceará. Você vê que a gente está falando de jogadores pelo lado direito. Sim. Né? Todos eles. O Marlon, zagueiro pelo lado direito, o Dieguinho, o ala pelo lado direito, ou o lateral pelo lado direito, e o próprio Galeano. Então, é uma reação em cadeia que faz com que o Ceará não fique tão efetivo assim e seja exposto para um time de menor, né, poder de investimento, de plano de jogo, né, do que o Náutico. Sim. Tudo bem que do outro lado tinha o Marquinhos Santos, que é um treinador que já passou pelo Ceará, conhece alguns jogadores, mas acho que não seria suficiente para poder fazer o Ceará jogar tão ruim. Ok, você falou que o Náutico estava feliz com esse resultado. Na verdade, enquanto estava empate, o Náutico já estava fazendo cera, já estava satisfeito com o resultado. O técnico Léo Condé analisou a partida, falou com a gente também para falar sobre esse momento, essa estreia do Ceará na Copa do Nordeste. Realmente uma atuação bem abaixo daquilo que a gente espera. É claro que é compreensível pelo momento, né, pelo início de temporada, pouco tempo de treinamento, enfrentamos um adversário que já está praticamente 2 meses aí trabalhando juntos, mas assim, a gente teve até um início ali, uns 10 minutos, que a gente poderia ter caprichado um pouquinho mais, poderia ter feito gol, depois realmente o Náutico foi dominante ali no primeiro tempo, né? A gente ficou marcando muito de longe, tanto no setor de meio, quanto principalmente nas laterais do campo, né? Os laterais deles tiveram muita liberdade para jogar.
e a gente ficou no lucro de ter terminado virado 0-0, né? Fizemos algumas correções no intervalo, a gente fez a opção de voltar com a linha de 3 e adiantar os laterais para tirar os cruzamentos e ao mesmo tempo tentar dar preocupação para eles pelo lado do campo. E no momento que a gente estava conseguindo se assentar no jogo, a gente se confundiu ali, os zagueiros com o goleiro, e acabou que a gente sofreu o gol, que acabou atrapalhando. Depois, quando a gente estava no melhor momento nosso dentro do jogo, que a gente passou a conseguir controlar um pouco, eu acho que os jogadores de frente já estavam muito desgastados, né? E a gente acabou não sendo muito efetivo, né? A gente equilibrou no aspecto defensivo, no setor de meio, mas a gente não conseguiu criar nenhuma situação assim, chegava já um pouco desgastado no último terço do jogo. Enfim, a gente tem que olhar para frente, a gente sabe que vai ter um pouco de dificuldade nesse início, até porque alguns jogadores também que a gente poderia ter à disposição, infelizmente o Bruno Tubarão apresentou com uma lesão, a gente perdeu o Fernandinho hoje também que estava suspenso, né? São atletas importantes, o próprio Rafael Ramos também que machucou na primeira partida, que a gente poderia estar usando o Diego no setor de meio. Mas temos que agora juntar os cacos aí, trabalhar bem aí nesses 2 dias, recuperar a equipe para que a gente possa chegar no domingo em boas condições. Ok, Ceará enfrenta o CSA na próxima rodada da Copa do Nordeste, porém, está aqui ó, CSA na Copa do Nordeste no dia 5 de fevereiro, às 21h30. Jogo difícil também, o jogo vai ser em casa, né, Hugo? Mas a gente espera que o Ceará consiga se recuperar, como falou o Léo Condé. Porém, antes desse jogo, o Ceará volta a campo pelo Campeonato Cearense contra o Ferroviário no domingo, dia 26. Enfim, Copa do Nordeste, o Ceará já começou mal, mas precisa se recuperar. E tem, pelo Campeonato Cearense, o segundo jogo, que no primeiro ele venceu o Tirol, mas também não jogou bem. Agora chegou a hora de mostrar que realmente entrou na temporada num clássico da paz, né, que a gente chama? Isso. O fato curioso, né, que o CSA que tirou o Ferroviário, né, na Copa do Nordeste, se não me engano. Não, foi o Maracanã, né? O CSA tirou o Maracanã. Isso. Enfim, o Ceará precisa, realmente, teve 2 partidas onde a gente viu que o Condé tentou fazer uma mescla de jogadores que atuaram na temporada passada com alguns novos jogadores para fazer um incremento, né? 2 jogadores a gente sabe que já enxergávamos como titular, que é o Galeano e o próprio Pedro Henrique, Sim. que são os substitutos de Eric Pulga e Saulo. O restante, por exemplo, o Fernando Sobral, acredito que foi muito mais um teste, entre aspas, uma aposta para poder ver como se sairia o Fernando Sobral junto com o Richardson sem o Lourenço, né? Na zaga, a gente também está pouco tempo para se confirmar. O Ceará ontem soltou uma nota, né, em relação ao David Ricardo, não colocou para jogar porque está realmente sendo negociado, né? E na zaga a gente viu que o Ramon Menezes, que é um remanescente, fez a dupla de zaga com o Marlon, né? Acredito que o Éder, que é um jogador que eu gosto muito, né, que já vi atuando pelo América Mineiro principalmente, seja um jogador que vai brigar e facilmente aí vai ganhar a posição de titular. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que a partir desse jogo, e principalmente quando acontece uma derrota, e como você falou, no primeiro jogo contra o Tirol não jogou tão bem, na minha opinião o primeiro tempo foi muito bom, o segundo tempo não tão bom, faz com que em 2 competições distintas, com 2 tipos de adversários, o Ceará consiga ver já, né, o resultado de alguns atletas em determinadas funções para poder já começar a fazer umas modificações, né? Eu acredito que isso vai acontecer, né, principalmente nos setores que a gente falou. O Keiler não foi bem, o Nicolas também não está bem, o Galeano é outro jogador que ainda não demonstrou aquilo que se espera dele, né? Então são 2 jogos aí para o Ceará realmente mostrar para o seu torcedor que ele precisa ter calma, que é uma questão de tempo, para poder se acertar e apresentar um futebol. Afinal de contas, não tem como fugir, principalmente aqueles que dizem que não gostam do estadual. Já está chegando o Clássico Rei e aí o negócio pega, o bicho começa a pegar. As reclamações, né, as cobranças, elas ficam mais fortes. Beleza, o Ceará acertou a venda do zagueiro David Ricardo ao Botafogo. O clube cearense recebeu 1,8 milhão, cerca de 11 milhões de reais, lá foi em dólar, tá?
por 80% dos direitos econômicos, mantendo 20% para uma venda futura. Primeiro, acho que foi uma boa negociação. O Ceará pedia 2 milhões de dólares, mas sem essa possibilidade de venda futura. Nesse caso, ele fecha um acordo de 1,8 milhão de dólares, fechando algo em torno de 11 milhões de reais, mas tem direito a 20% para a próxima venda. Ele que tem 24 anos, se eu não me engano, 23 anos, é um jovem e um trabalho fantástico da base do Alvinegro, trouxe de fora do estado, mas fez um trabalho muito legal. David Ricardo é a segunda maior venda, rapaz, nesse período. E assim, é bom você falar sobre a base, né? Que existe o trabalho que foi feito para formar o atleta, para poder trazer ele como profissional, mas muito mais também como a captação, né? O Ceará não trabalha só dentro do seu clube, tem alguns funcionários, tem alguns colaboradores atuando dentro do Brasil, principalmente no Nordeste, para trazer jogadores dessa qualidade, né? Ou para trazer para aprimorar, ou então para já colocar num time para poder chegar ao profissional. É o segundo zagueiro que o Ceará vende, da base, passando pelo profissional e chegando a uma negociação. O primeiro foi o Jonathan, que recebeu vários elogios, inclusive do Muricy Ramalho, dizendo que vai ser um zagueiro de seleção brasileira, e o David Ricardo, na minha opinião, não é diferente. É um jogador, inclusive, versátil, é um jogador que está adaptado ao futebol moderno, né? É um jogador que pode atuar como um quarto zagueiro, pode atuar como um terceiro homem na linha de defesa pelo lado esquerdo, até atuando também como um lateral esquerdo, como já fez pela equipe do Ceará. É uma grande perda, mas como a gente já falou, as contratações do Ceará estão sim para suprir esse jogador que está saindo, né? Botafogo que nos últimos anos teve vários ótimos, bons zagueiros. Deixa eu falar de Ferroviário agora. O Ferrão também estreou na Copa do Nordeste e também estreou com derrota. O time perdeu por 2-1 para o Sport, com gols nos acréscimos, cara. Aqui, diferente do Ceará, o Ferroviário não merecia ter perdido essa partida, mas, infelizmente, né, no finalzinho o Sport se fez valer da história e tradição, do peso das camisas e também do poder de investimento. Sport 2, Ferroviário 1. Pois é, como você falou, né? E aí a gente não tem como não citar Ferroviário que poupou jogadores no Campeonato Cearense, acabou perdendo no Campeonato Cearense e acabou perdendo na Copa do Nordeste. Achei um erro poupar jogador para o Campeonato Cearense, não desmerecendo a equipe do Ferroviário, mas você vai jogar contra um Sport, você está num grupo muito mais difícil. Não seria, né? E aí mais uma vez eu repito, não desmerecendo o Ferroviário, contra o Sport que talvez ele fosse ganhar os seus 3 pontos, principalmente jogando dentro de casa. Deu um sufoco, poderia até ter arrancado um pontinho aí do Sport, mas acabou perdendo. E o Campeonato Cearense é um campeonato, né, de tiro curto. A gente sabe que são poucos jogos e o Ferroviário precisa muito do Campeonato Cearense, até para poder se manter na Série D do Campeonato Brasileiro. Vai jogar esse ano, ninguém sabe se vai subir e o Campeonato Cearense é muito importante. O jogo, até pelos lances, a gente vê aí que é um esporte muito agressivo, mas o Ferroviário se conteve muito bem, conseguiu segurar o ímpeto da equipe do Sport, mas como você falou, né, no finzinho, já como falam, né, no apagar das luzes, ele acaba perdendo e o Sport ganhando. O Sport também um sério candidato, né, para dar trabalho aí, não só na Copa do Nordeste. Gol do Sport, o primeiro foi Gustavo Maia, João Vitor empatou para o Ferroviário e Matheus Alexandre fechou o placar 2-1. Ferroviário que, como a gente tem dito, né, continua nessa luta ainda na Copa do Nordeste, mas também tem as pedreiras aí do campeonato cearense, como nós já falamos, vai pegar o Ceará na próxima rodada do Campeonato Cearense também. Pela Copa do Nordeste, eu não tenho essa informação aqui. Qual é o time que ele vai pegar na próxima rodada? Deixa eu ver aqui, rapidinho aqui se eu encontro. E o Hugo do Vale fala pra gente aí, por exemplo, a gente percebe o Ferroviário se movimentando, como você bem disse aí, para uma temporada difícil, grande, né? Um técnico que não conhece o futebol cearense, mas chegou para que possa fazer essa movimentação no Ferroviário, enfim, encontrar alguma saída ou solução, mas infelizmente nesse momento
ainda não foi possível. É contra o Motoclube, tá? O próximo jogo do Ferroviário pela Copa do Nordeste é contra o Motoclube na próxima quarta-feira, dia 5. O Motoclube que vai pegar o Fortaleza hoje, né? Isso, pega o Fortaleza hoje, como você bem falou, né? Um desafio maior para a equipe do Ferroviário. Né? Trazer um treinador que tem um pensamento de jogo, um plano de jogo diferente, mas não adaptado, né, para as competições. O Ferroviário praticamente não tem tempo para poder você esperar que o time dê liga, né, que o time realmente jogue da forma como tem que jogar, porque as competições em que ele está inserido são competições muito rápidas. E a Copa do Nordeste são adversários, teoricamente, com um poder de fogo e até com um poder de investimento muito maior. Né? Então, o Ferroviário precisa agir o mais rápido possível, principalmente no Campeonato Cearense, para poder mostrar, né, que a temporada vai ser pelo menos mais tranquila em relação à Série D, que eu acredito que é o principal objetivo e deveria ser, se não é, o principal objetivo do Ferroviário em 2025. É a Série D do Campeonato Brasileiro, já tentar se classificar para uma Série C, Sim. que aí já fica com um calendário bem mais tranquilo e, na minha opinião, bem mais compatível, né, pelo que o Ferroviário vem almejando. Como já foi campeão brasileiro da Série D 2 vezes, ficou na Série C algumas vezes sendo muito competitivo, né, mas por conta de algumas coisas acabou descendo novamente e a gente espera que esse seja o principal objetivo do Ferrão. Beleza, o Ferroviário volta a campo pelo Campeonato Cearense contra o Ceará, clássico rei, no domingo, tá? A gente lembra que o Ferroviário na estreia perdeu para o Horizonte por 2-1 e agora tenta a sua reabilitação no dia 26, domingo, às 17 horas, bom horário, bom campo, um dia interessante, domingo, 17 horas, Ceará contra o Ferroviário como mandante. E esse jogo? O Ferrão perdeu o primeiro jogo contra o Horizonte, né? Perdeu o primeiro jogo contra o Horizonte, mas como a gente falou, decidiu poupar alguns atletas. Dessa vez, acredito que não seja muito boa a estratégia de repetir isso, principalmente porque é um clássico. Clássico a gente sabe que é diferente. Nos anos anteriores, o Ferroviário, inclusive, incomodou um pouco, principalmente o Ceará, né? Não no ano passado, mas no ano retrasado, inclusive, perdendo o Ceará por um placar até interessante, né? 3 gols o Ferroviário fazendo. E a gente sabe que isso é uma resposta muito boa, não só para a competição, mas para o torcedor. O torcedor do Ferroviário que está começando a se animar de novo, tem a história da SAF, né? Tem a história também de poder fazer uma história melhor dentro das competições em que ele está disputando. Então, eu acredito que seja uma coisa diferente, principalmente também para o Ceará. O Ceará que no Campeonato Cearense ganhou do Tirol, mas não empolgou muito a torcida. E depois da derrota contra o Náutico, acredito que a torcida, e a gente já vê isso, o termômetro são os grupos de WhatsApp, são os amigos falando com a gente pelo privado do WhatsApp para poder saber o que foi que aconteceu, o Ceará está muito ruim, desse jeito vai cair, começa aquelas histórias. E ganhando um clássico, mesmo contra o Ferroviário, a gente sabe que é um clássico muito tradicional, isso vai dar um alívio maior para os treinadores, para os jogadores e principalmente para o torcedor. Show de bola. A gente vai, só para reforçar, né? Estou me lembrando aqui que o próximo jogo do Ferroviário no campeonato, na Copa do Nordeste contra o Motoclube. Show de bola, beleza. Já passei essa informação, tá bom? Contra o Motoclube na próxima quarta-feira, dia 5 de fevereiro, na Arena Castelão, no Castelão, lá do Maranhão, às 21h30. Afinal de contas, aqui a gente estamos jogando ainda no estádio Presidente Vargas. Gente, a gente vai dar uma pausa agora para a primeira substituição, né? Hoje o nosso programa vai ter algumas substituições, mas o Hugo do Vale, mais uma vez, dando um baile nos comentários. Daqui ele já vai para o outro compromisso diário dele e sempre trazendo as principais informações, análises sobre o nosso esporte. Tá? O comentarista que deixa você na cara do gol. Valeu, meu parceiro. Até amanhã na FM Fortaleza 90.7 às 11 horas da manhã. Valeu, JP. Obrigado para a equipe técnica da TV Fortaleza, TV Câmara Fortaleza 7.2. Lembrando que é só em janeiro, né? Em fevereiro a gente volta à nossa rotina normal. 2 tempos. E aí a gente vai poder ficar os 2 tempos. Né? Então, obrigado aí mais uma vez pela participação. A sua tela vai ficar muito melhor depois do intervalo. Beleza, valeu, Hugo do Vale, muito obrigado, rapaziada. Não sai daí não, tá? Fica aí porque Analice volta no segundo bloco, é rapidinho.
Cada um tem uma fortaleza no seu coração. Cada um vive a cidade do seu jeito, com a sua marca e o seu olhar. Mas todos têm uma casa. A Câmara Municipal de Fortaleza. Casa do povo, onde se plantam sementes de transformação, sempre pensando no todo, pensando em todos. Aqui a sua voz ganha força e representatividade através dos vereadores. Seus representantes no debate e na criação de leis, na fiscalização das ações da Prefeitura e na análise das contas do município, para construir soluções pensadas e planejadas para o desenvolvimento de Fortaleza. Para a gente crescer junto e tudo isso significar uma vida melhor no seu bairro, na sua rua, na sua casa. Caminhando junto com a cidade, a Câmara Municipal de Fortaleza segue cada vez mais próxima e aberta ao diálogo. Sempre de portas abertas para você. Sempre feliz por ter você aqui. Meu nome é Gabriel Aguiar, sou vereador de Fortaleza pelo PSOL e desejo a você que está assistindo um 2025 de muita alegria, prosperidade e que a gente consiga cuidar da nossa casa comum, transformando a sociedade para um mundo de mais justiça social, ambiental, cuidando das pessoas, da nossa natureza e que a gente tenha como celebrar, confraternizar tudo isso com união, respeito e tolerância. Fala, rapaziada, estamos de volta, depois de um primeiro tempo trazendo informações sobre Copa do Nordeste, Ceará e Ferroviária. Agora a gente vai falar sobre o Tricolor de Aço, tá? O Fortaleza estreia hoje pela Copa do Nordeste, a competição regional mais charmosa que a gente tem. O jogo vai acontecer hoje contra o Motoclube no estádio Presidente Vargas, às 19 horas. A gente tem aí as imagens da preparação para esse treino. Após a pré-temporada nos Estados Unidos, o Leão busca defender o título regional que foi vencido por ele em 2024. Com a gente aqui para bater um papo, ela está de volta. Annalice, satisfação te receber aqui mais uma vez, minha irmã. A satisfação é toda minha. Muito bom dia, João. Muito obrigada. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Comentar um pouquinho sobre o Fortaleza, que veio aí de uma pré-temporada no exterior, com jogos relativamente bons, que mostraram um desempenho do Fortaleza, um amistoso de 13-0 contra o Miami FC. Depois, teve um jogo que ganhou, teve um jogo que perdeu, perdeu contra o Miami, ganhou contra o Chicago, mas mesmo assim deu para ver um pouquinho da capacidade que o Fortaleza tem. Capacidade essa que está trazendo de anos anteriores, especialmente do final de 2024 para cá, que demonstrou um potencial muito bom, terminou numa posição boa na Série A do Brasileirão, garantiu aí esse ano, vai disputar Libertadores, Copa do Brasil e com isso vai estrear aqui contra o Motoclube. Favoritismo, obviamente, é para o Fortaleza, a gente reconhece isso, ainda mais tendo em vista o histórico que o Fortaleza tem com o Motoclube. Eles não vencem como visitante há mais ou menos 10, 11 jogos, se não me falha a memória. Teve aí 10 vitórias e um empate, parece, se não me engane. Só que também são jogos que a gente está pautando em 2017, 2019, então ambos os times já estão diferentes. Porém, o Fortaleza, ele chega com um potencial muito grande, com a crescente muito grande, com peças novas, jogadores pontuais novos que foram colocados. Creio que para esse jogo, provavelmente o Davi Luiz não vai ser escalado pela sua recente chegada na capital. Gaston Ávila provavelmente não, mas o Tricolor tem a opção de colocar aí talvez um Paul Fernandes, talvez um Diogo Barbosa para auxiliar na zaga. Então são peças novas, já é um elenco muito bom, mas são peças novas que são colocadas para esse jogo contra o Motoclube. Então a expectativa ela é muito grande, ainda mais para o Fortaleza demonstrar o potencial que está construindo no decorrer desse período.
O Fortaleza, como nós falamos no início, está defendendo o título, foi campeão em 2024, tem ótimas peças que chegaram, né, peças para poder agregar a esse elenco, como a Ana falou. Pode ser que alguns deles estejam à disposição, acho até que vão jogar realmente. Davi Luiz ainda não, Gaston ainda não, mas não sei nem se foram inscritos na Copa do Nordeste, não sei qual o prazo para inscrição também na Copa do Nordeste, mas eu estou contigo, Fortaleza é favorito para esse jogo, para essa estreia, já que já é um time mais robusto do que o Motoclube, é um time que já vem se preparando, mesmo que fora do país, mas estava nessa atividade e, como eu falei, vai defender o título, é mais time do que o Motoclube, com todo respeito, e joga em casa diante do seu torcedor, é uma estreia esperada pelo torcedor do Fortaleza e acho honestamente que será possível essa vitória. Copa do Nordeste, dia 23, ou seja, hoje, às 19 horas. O Motoclube que vem para tentar fazer o jogo sujo e, de repente, conseguir um empate, levando para casa esse um ponto, que já seria maravilhoso, tá? Mas, de novo, Fortaleza super favorito para essa partida. O goleiro Breno, Ana, foi apresentado no PC. O atleta de 25 anos acertou o vínculo com o clube até o final de 2027. É mais uma opção que o Fortaleza apresenta. A gente lembra que o Santos continua em negociando a sua saída do Fortaleza. Tem alguns clubes querendo o seu concurso, inclusive o Atlético Paranaense é o mais próximo de conseguir tê-lo, né? A gente lembra que Santos é um super goleiro, seleção brasileira, campeão olímpico, mas não teve chance com a titularidade do João Ricardo. Está aí o Breno falando sobre a sua possibilidade no Fortaleza. Queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de estar vestindo a camisa do Fortaleza e venho para cá para buscar meu espaço e também para marcar meu nome na história do clube, com títulos. E esse é o meu objetivo vindo para cá e eu estou só reforçando que eu estou muito feliz de estar aqui. É aquilo, né? João Ricardo não deu chance para o Santos, mas ele espera ter essa oportunidade, o goleiro Breno. O João Ricardo, ele é um goleiro muito bom, foi um goleiro que teve uma titularidade muito bem representada ano passado pelo Fortaleza, foi colocado como um dos melhores goleiros da Série A. Então, vai muito da escalação que vai ser feita pelo Vojvoda para tirar essa titularidade do João nesse momento. Mas o Breno, ele é um goleiro muito bom, o Breno é um goleiro que pode estar aí dividindo a titularidade com o João, mas não sei se nesse momento inicial pode ser que seja algo viável. Porém, o Breno, ele tem capacidade sim de ter a titularidade em alguns momentos. Ele é um goleiro que alcança os níveis que o Fortaleza está construindo, apesar de ano passado o João ele ter tido esse protagonismo que não deu espaço para o Santos. Ainda assim, Fortaleza começa numa nova temporada, Fortaleza começa mudando peças pontuais, então pode ser que o Breno ele tenha essa titularidade nesse momento sim, e é uma peça que vai agregar demais para o Fortaleza nesse momento. E aí já pode ser, como é um bom goleiro, é um cara que já tem uma qualidade, uma certa experiência, pode ser que o Fortaleza já esteja preparando um substituto para o João Ricardo. João Ricardo que já tem uma certa idade, embora tenha feito uma temporada gigantesca em 2024, acredito que vai manter essa sequência, mas o contrato do Breno vai até 2027, ou seja, talvez pensando já nessa passagem de bastão, por assim dizer, né? Essa sequência do João Ricardo e aí o goleiro Breno talvez assumindo essa titularidade. Acho que, se for isso, é bem pensado mais uma vez. O Fortaleza tem feito algo desse tipo, como sempre, né? Fazendo essa programação e preparação muito interessante. Acho que pode ser isso. Exato. E mudando, igual eu disse anteriormente, mudando alguns pontos, né? O Fortaleza ele não precisa mudar um elenco todo, até mesmo porque a gente viu como foi 2024, mas Fortaleza vem mudando alguns pontos estratégicos. E é igual o João disse, não que o João tenha feito uma temporada ruim ano passado, mas se o Fortaleza quer colocar o Breno já nessa transição, eu acho que eles vão dividindo titularidade para que o time ele vá
acompanhando esse entrosamento. E é óbvio que a defesa, o goleiro, a zaga, ela precisa muito disso. E ainda mais o Fortaleza, que vem construindo uma lateral, uma zaga, uma defesa, ainda melhor do que ano passado, vem aprimorando isso. Então, para haver essa transição, concordo que eu acho que sim, eles vão ficar dividindo a titularidade. Até mesmo para o João, a idade pesa um pouco, a gente sempre fala isso dentro do futebol. Então, acho que sim, eles vão dividindo essa titularidade para o Breno poder entrar, ter essa oportunidade, ter o entrosamento com o clube, com o time que o Vojvoda está montando. Excelente. Além do Breno, o Fortaleza apresentou de forma oficial e ele já fez um movimento grande na cidade. Davi Luiz chegou. Davi Luiz, Ana Alice. Bom, Davi Luiz que chega aí com uma expectativa muito... Deixa eu só ele falar aí, ó. Você se sente familiarizado, você sente o carinho, o amor que as pessoas te olham. Nunca é fácil qualquer tipo de mudança nas nossas vidas, mas sem dúvida nenhuma esse foi um dos motivos de eu estar aqui, de eu sentir essa família de longe, as oportunidades que eu tive de estar aqui, mesmo de férias, podendo sentir esse clima, agora aqui no PC, aqui na nossa casa, essa aqui vai ser a minha casa aqui durante muito tempo. Então, estou muito feliz. Aqui tem todo tipo de estrutura possível para a gente poder desempenhar o melhor trabalho e eu, sem dúvida nenhuma, estou ansioso e ambicioso também para aquilo que a gente pode realizar nesse ano. Davi Luiz, ele chegou com uma expectativa muito alta, os torcedores do Fortaleza foi um alvoroço danado e não é por menos, né? O Davi Luiz com histórico de seleção, com histórico no Flamengo, que apesar da idade de no Flamengo ele não ter jogado tantos jogos como titular, ainda assim ele chega no Fortaleza tanto por uma questão midiática de reconhecimento, ele chega no Fortaleza com a imprensa muito em cima, com os torcedores numa expectativa muito alta, mas ele também chega com talvez aí uma titularidade, isso é uma realidade. Ele chega para agregar na zaga. E o Davi Luiz, ele possui uma capacidade dentro de campo de liderança absurda. E isso é inegável, não importa onde ele jogue. E é isso muito que o Fortaleza talvez precise. É de alguém que saiba criar oportunidades dentro de campo, alguém que saiba liderar. O Fortaleza já tem um time muito bom, já tem um elenco muito bom. Então, talvez o Davi Luiz seja a peça que faltava para ter uma liderança maior dentro de campo. Então, apesar da idade dele, acho que, tendo em vista tudo que o Fortaleza está apostando, tudo que os torcedores estão colocando no Davi Luiz, eu acho que ele pode ocupar, sim, uma posição de titularidade no Fortaleza e com essa capacidade de liderança absurda que ele tem de criação de jogo dentro de campo. Acho fundamental a chegada do Davi Luiz para o Fortaleza, dentro e fora de campo. Eu sempre falo isso, a importância dele fora de campo em todos os times que ele jogou, que ele assumiu, essa condição de líder de fato e talvez, de repente, não sei, uma transição posterior, até para uma comissão técnica, até para alguma outra função no próprio Fortaleza, já que ele está totalmente vinculado, ligado ao Fortaleza. E a gente lembra que lá no Flamengo, inclusive, Filipe Luiz assumiu o sub-20, antes o sub-17, sub-20 e o profissional, sei lá, de repente pode ser que o Fortaleza esteja preparando algo para o Davi Luiz. Lembramos ainda que Marcelo Boeck está lá também nessa condição, quando parou de jogar, assumiu alguns cargos no Fortaleza. Acho que seria bem legal o Fortaleza aproveitar também essa qualidade do Davi Luiz fora de campo. Mas, a princípio, é dentro das 4 linhas que ele precisa dar conta do recado. Penso que ele vai brigar, sim, pela titularidade. O Fortaleza está negociando Cardona, inclusive um dos zagueiros está negociando para empréstimo ou venda. E aí o Davi Luiz pode, de fato, assumir essa condição de titular. Na pior das hipóteses, vai estar brigando por titularidade. Quando o Vojvoda optar por 3 zagueiros, pode ser que ele esteja lá. E a gente lembra sempre aqui que, pela versatilidade do Davi Luiz, ele pode ser utilizado em outras funções, inclusive como volante, caso seja necessário, Ana.
É isso, né? Então, eu acho assim, no frigir dos ovos, no geral, foi importante essa chegada do Davi Luiz ao Fortaleza. Com toda certeza. Só para finalizar, o Davi Luiz ele tem um histórico dentro de campo muito grande. Então, o carinho que os torcedores do Fortaleza estão recebendo ele também faz toda a diferença. O fato dele querer vir para o Fortaleza também indica o crescimento constante que o Fortaleza vem construindo. Tanto ele como o Paul Fernandes, que já deixou isso claro, que um dos motivos que veio para o Fortaleza é essa construção crescente que o Fortaleza vem fazendo, seja dentro ou fora de campo. Então, igual o João disse, dentro ou fora dos gramados, o Davi ele vai ser muito útil. O Davi ele tem uma capacidade de liderança extraordinária, além de ser extremamente bom de bola, apesar da idade. Excelente. Vamos falar agora de Campeonato Cearense. Hoje tem Barbalha e Cariri. Eles abrem a segunda rodada, hoje às 8 horas da noite no estádio Inaldão. Vamos acompanhar a tabela. A gente lembra que na primeira rodada falta o jogo de Fortaleza e Cariri, por conta da pré-temporada do Fortaleza, mas na segunda rodada nós temos aí hoje Barbalha contra o Cariri às 20 horas. No Morenão nós temos Iguatu recebendo o Floresta no sábado, dia 25, às 16 horas. No domingão, o Horizonte, em busca da sua segunda vitória na competição, no sábado também, 16h30, contra o Fortaleza. No Prefeitão, às 16 horas de domingo, o Maracanã recebe o Tirol, um embate interessantíssimo. E o Ferroviário, em busca da sua reabilitação na competição, domingo, 17 horas, encara o Ceará. Ana, segunda rodada do Campeonato Cearense em tela para a gente analisar. Bom, uma rodada boa, complicada para alguns times. Destaque aqui muito para Maracanã e Tirol, que são times que eu coloco uma expectativa relativamente grande, porque são times que estão nesse constante crescimento. Também coloco aqui Fortaleza e Horizonte. Horizonte que venceu o Ferroviário. Perfeito. E Ceará e Ferroviário também, que é mais uma disputa aí complicada para o Ferroviário, como já foi dito no primeiro bloco. Apesar do momento e da reformulação do Ceará, ainda assim, ele acaba sendo um preferido em cima do Ferroviário, pelo histórico que há, pela capacidade técnica, embora a gente saiba também que o Ceará ele está nessa transição, nessa reformulação, que não é algo que nos dá uma garantia de que o time ou o elenco vai ser bom, né? O Léo Condé ainda está testando muito as peças que foram colocadas, porque muitos jogadores foram colocados. Entre Cariri e Barbalha, creio que aí o Cariri tem uma chance boa, mas também levando em consideração que tem o Fortaleza, então talvez eles foquem as energias nisso. E o Fortaleza e o Horizonte também coloco a expectativa como preferido no Fortaleza, embora o histórico dele seja algo equilibrado, porque se a gente olha para jogos anteriores do Horizonte e do Fortaleza, eles têm jogos relativamente equilibrados, seja dentro ou fora de casa, ou quando eu digo fora de casa aqui no Ceará, mas ainda assim, quando ocorreu os últimos jogos, ali também em meados de 2017, 2019, os times eram completamente diferentes. O Fortaleza hoje é diferente, é um time que está crescendo muito. O Horizonte é um time que, infelizmente, está passando por algumas dificuldades técnicas, mas, no mais, é uma situação que dá para ser analisada. Os jogos em si que vão ocorrer, eles possuem aí seus favoritos, alguns não, mas a gente vai analisando a temporada ao decorrer dos jogos e, no mais, creio que seja isso. Ok, a gente começa hoje essa rodada, finaliza no final de semana e hoje já tem Barbalha e Cariri. Cariri que não jogou ainda na competição porque teve seu jogo contra o Fortaleza adiado. Ana, a gente finaliza aqui a tua participação, que eu vou receber uma turma bacana da Lumen, tá? Então, muito obrigado mais uma vez, belíssimos comentários, parabéns pela tua participação e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Eu que agradeço, muito bom dia, muito obrigada a todos que nos assistiram, obrigada, João, é sempre uma honra estar aqui e até uma próxima. Amém. Agora eu quero apresentar a obra Lumen, um projeto que acolhe pessoas em situação de vulnerabilidade. Para falar mais sobre o projeto, eu recebo no estúdio duas pessoas especiais. Mas antes, eu quero apresentar com um VT sobre essa obra muito bacana.
Queria já apresentá-los aqui, que já estão com a gente no estúdio. Querido Felipe, satisfação te receber aqui. Kleber também está com a gente. Aqui é uma dupla que, claro, eles vão explicar o que eles fazem, eles vão explicar um pouco sobre a função deles e a missão da obra Lumen. Muito bom dia, pessoal. Satisfação recebê-los aqui. Felipe. Bom dia, é um prazer estar aqui. Muito obrigado, João, pela oportunidade. Nós somos uma comunidade católica, a Obra Lumen, né, surgiu nos anos 2000, e nosso grande chamado é ir ao encontro, né, dos mais abandonados, né? Sim. Nossos irmãos que estão em situação de rua, são esquecidos muitas vezes pela sociedade, né? Então nós encontramos Jesus naqueles irmãos, né? Como fala o Evangelho de Mateus 25:40. Então, a partir disso, né, surgimos nos anos 2000, nosso carisma foi fundado no ano 2000, e hoje nós temos 47 casas de acolhimento e centros sociais, né? As casas de acolhimento são para homens, mulheres e crianças que estavam um dia em situação de rua. Nós acolhemos como uma família mesmo. E também temos nossos centros sociais, que está espalhado tanto pelo Brasil como também na África, né? Que é um trabalho preventivo com as crianças que estão em vulnerabilidade social. Então, oferecemos atividades esportivas, culturais. E o Kleber aqui, do meu lado, é um exemplo, um grande milagre disso. Foi um dia acolhido, né? Ele pode contar rapidamente o testemunho dele aqui, mas ele foi um dia acolhido, né? Passou 9 meses que eles passam na caminhada no nosso sítio de acolhimento, que também estão espalhados pelo Brasil. E depois dali o irmão, o homem, a mulher, ela pode ir para uma casa de ressocialização, onde vai ser realmente reinserida na sociedade, né? Ou também, como é o caso do Kleber, ela pode optar por ser um missionário, né? E dar de graça aquilo que recebeu de graça. O Kleber pode falar um pouquinho mais. Kleber, muito bom dia e seja muito bem-vindo. Kleber Silva. Bom dia, muito obrigado. Uma graça assim, de Deus, o privilégio de estar aqui hoje, falando assim, um pouco dessa realidade, da história da minha vida, né? Sou baiano, sou de Salvador. Estou aqui dentro do estado do Ceará há 4 anos e 6 meses. Vivi em situação de ruas desde os meus 8 anos de idade, há uns 37 anos. E costumo dizer que esse carisma dessa comunidade Obra Lumen, ele me salvou, né? No momento mais difícil, que eu estava invisível da sociedade, no momento que eu me encontrava ali numa epidemia que o nosso país todo enfrentou, e ali eu me encontrava com 42 quilos, perto para ir a óbito, onde as pessoas diziam que eu não ia sobreviver, e um jovem que era totalmente assim apaixonado pelo crack, né? Faria tudo pelo crack e não tinha mais expectativa nenhuma de vida, né? Aonde a qual esse carisma, essa comunidade Obra Lumen de evangelização, de saída, e ali me deram um abraço. E aquele abraço foi extraordinário, que quebrou todo o protocolo, né? E eu não entendia o que estava acontecendo sobre a minha vida. E ali vi que era o próprio Deus falando comigo. E dessas 47 casas espalhadas no estado do Brasil, eu louvo a Deus por ali também, em Salvador, ter uma Santa Dulce dos Pobres, né? Onde eu fiz ali a minha experiência da minha caminhada toda, né? Onde eu encontrei um banho, onde eu pude ter uma pasta de dente, uma escova, um lençol, uma alimentação saudável todos os dias. E ali eu fiz o meu período de 2 meses e vim para o estado do Ceará. Chegando aqui no estado do Ceará, dando continuidade ao meu tratamento aqui no Lagoa do Banana. E dessas 47 casas fui para o sítio Belém. E ali eu terminei. E desse que terminei, decidi ser um missionário, né? E ser um missionário. E vivi ali mais 3 meses a 6 meses, 1 ano. E desse 1 ano, e fui para uma das casas civis, né? Hoje eu sou um dos responsáveis ali dentro do condomínio Irapuru, ali no céu, na Casa Dom Bosco, de ressocialização, onde as pessoas terminam todas as suas caminhadas, né? Que ele passa por um processo, e ali hoje eu estou ali, né? E para mim hoje é um motivo de muita alegria, né? Um jovem que não tinha mais expectativa nenhuma de vida, um jovem que estava invisível da sociedade, um jovem que estava sem nenhum documento. Então, esse carisma qual, como eu falei, ele me salvou, né?
Mateus 25, ele diz, eu tive com fome, me deste de comer, eu tive preso, me visitaste, eu tive nu e me vestiste. E todas as coisas que fizesse, foi a mim que fizeram. Eu costumo sempre dizer que esse carisma, ele saiu do Ceará e foi lá em Salvador e me resgatou através desse abraço, desse amor. Aonde não tem amor, coloca o amor. E eles colocaram esse amor no meu coração. Hoje eu sou um jovem mais feliz dentro da sociedade. Hoje eu estou estudando. Hoje tenho todos os meus documentos. Então, excelente. Para mim não tem preço que pague, né? Então, falar do Lume é o próprio Deus, né? E é um carisma de saída. Vai em conta do Jesus abandonado. Então, fico muito feliz e muito grato por hoje estar aqui feliz. Amém. A Obra Lumen está organizando uma rifa, lógico, para ajudar e contribuir cada vez mais. E o Luiz Otávio tem um recado especial, o zagueiro do Ceará, um recado especial para você. Fala pessoal, tudo bem? Chamo Luiz Otávio, estou aqui só para fazer um convite especial para vocês, né? Eu estou passando aqui, né, para fazer esse vídeo em prol do Projeto Lume, que vai estar rifando essa camisa, né, para ajudar e beneficiar casas de acolhimento que abençoam vidas, né, famílias, que dão oportunidade a outras pessoas. E você pode ser um ajudador desse projeto, né? Abençoando, comprando a rifa, levando amor da maneira que você pode. E eu queria contar com a ajuda de vocês, para não só comprar a rifa, mas também para estar orando por esse projeto, para que ele possa estar crescendo a cada dia mais, tá bom? Deus abençoe e muito obrigado. Aí a rifa será no dia 27 de janeiro, à noite, não é isso? Felipe? E como é que faz para participar? Pronto. João, primeiro agradecendo na oportunidade de divulgar, todas as nossas casas, nossos centros sociais são mantidos pelas doações, né? Então lançamos a rifa solidária com o apoio do Fortaleza Ceará, agradecemos muito a eles também. E aí, né, temos como prêmio a rifa do Ceará uma blusa assinada por todo o elenco de 2024 e a rifa do Fortaleza, o primeiro prêmio, né? Uma rifa por todo o elenco também do Fortaleza de 2024 e como plus também para a torcida do Lion, a gente tem aí uma camisa que foi dada pelo Tite, um grande amigo nosso da obra, também como segundo prêmio. E aí para você, né, garantir sua rifa, você pode entrar no Instagram @obralumen. E lá no último story que a gente postou há pouco tempo, tem lá um link que vai direto para o WhatsApp. E nesse WhatsApp você fala, né? Quero uma rifa do Fortaleza, quero uma rifa do Ceará. A gente está fazendo até uma competição saudável ali, né? Quem ganha essa disputa das rifas, mas a gente sabe que o maior prêmio é esse de ser feliz fazendo outro feliz, que a gente fala muito na Obra Lumen. Legal. Eu também participei de um evento no final do ano, a turma da F, um jogo beneficente com diversos atletas, artistas, e a gente também doou tudo isso lá para a Obra Lumen. E quem tem também um recado para você é o zagueiro Tite, do Leão. Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é o Tite, zagueiro do Fortaleza. Hoje passando aqui para falar um pouquinho com vocês dessa obra tão linda que é a Obra Lumen. Acabei de fazer uma visita aqui em uma das casas. Que Deus continue abençoando muito essa casa, essa obra tão linda. Que Deus continue abençoando muito também você, que acaba ajudando de alguma forma, seja com material, seja com a ajuda também que eles precisam tanto aqui. E hoje eu deixo aqui uma blusa autografada, uma blusa tão especial também do nosso Fortaleza, para que através dessa blusa a gente consiga recursos para continuar abrindo mais casas e continuar ajudando tantos irmãos que são acolhidos nas nossas casas. Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês possam contribuir com essa obra tão linda. Um grande abraço. Show de bola, então. Quer participar? Felipe vai deixar aqui o WhatsApp para entrar em contato. Peguei minha colinha aqui com o WhatsApp. Pode entrar no contato 859-9411-0307. Só mandar uma mensagem lá que a nossa equipe vai responder. Repete. 859-9411-0307. Excelente. É o WhatsApp. Excelente. Pessoal, parabéns pelo trabalho, excelente trabalho. E aí a gente tem uma prova viva, não só uma, óbvio. Estamos conversando com uma, Kleber Silva, mas eu sei que a história é gigantesca. Cara, Deus te abençoe e continua servindo ao Senhor. Serve de coração e faz essa obra que é linda, tá? Felipe Correia, muito obrigado, meu irmão. Nós que agradecemos pela oportunidade, muito obrigado, viu? Obrigado. Nós também agradecemos e muito obrigado. Show de bola. A gente finaliza aqui mais um programa Resenha de Artilheiro. Produção, roteiro e edição, eu, João Paulo Quintela. A gente, concepção de conteúdo, jornalista Lúcio Gleison Shoa. Edição de imagens, Ranieri Vieira. Engenheiro em telecomunicações, direção técnica, Isaac Garcia.
Coordenação de Comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza, jornalista Moema Soares. Comentários hoje, Hugo do Vale e Analice Nobre. A gente se encontra na próxima terça-feira aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, às 10 horas da manhã. E na FM Fortaleza, 90.7, toda segunda e sexta-feira, de 11 às 13, com muita informação esportiva para você. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.